Palmeirense, vou chegando com mais um vídeo. Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo hoje contra a equipe do Vasco da Gama lá no São Januário. E o Palmeiras tem notícia aí preocupante para o torcedor do Palmeiras. Tem também notícia boa, tem informação sobre Paulinho, tem informação sobre Danilo. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bom, o Salazar continua aqui com a gente porque teve lesão de jogador importante no Verdão. Que informação é essa, Salazar? Pois é, Michele, o Palmeiras trabalhou hoje aqui na Academia de Futebol para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama, fora de casa no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Murilo está fora dessa partida e a gente não sabe nem quando ele voltará a ficar à disposição. Murilo acusou um problema no ligamento do joelho e os exames constataram uma lesão no ligamento colateral medial do joelho do Murilo, que vai fazer um tratamento conservador neste momento. O Palmeiras, por enquanto, não pensa em cirurgia. Vitor Roque com trauma no tornozelo, uma pancada, e o Murilo, que acabou, e o Maurício, que acabou cortando o pé na partida contra o Novo Horizontino. Estes três de fora dessa partida contra o Vasco da Gama. E o Murilo, o caso mais grave, a gente não tem muita ideia ainda de quanto tempo ele vai precisar para se recuperar desse problema no ligamento do joelho, Michele. E agora, Celso? E agora mesmo, né, galera? Complicou para o Palmeiras e o Murilo, que vinha bem. Como eu falei, eu prefiro, né? Muitas vezes eu falei que o Fux teria que ser titular do Palmeiras, mas enquanto o Nino não chega, para mim o Murilo seria, sim, com certeza a dupla ideal de zaga junto com o Gustavo Gomes. Mas infelizmente o Murilo acabou se contundindo e não sei se vai passar por cirurgia, hein, galera? Complicado, hein? Um dos melhores jogadores do Palmeiras e nessa temporada, né? O Murilo. O Maurício também, né? Acabou cortando o pé aí. O Vitor Roque, a gente já sabia que ele não estava 100% aí na final do Paulistão. Mas a preocupação do Palmeiras aí é a zaga, hein? Com a ausência do Murilo. Zete, o que isso vai implicar no Palmeiras? São três desfalques importantes, principalmente os casos do Murilo e do Vitor Roque, pela posição que jogam. O Palmeiras, claro, tem um elenco, tem reposição, mas não é a mesma coisa, né? Então, ligou-se aí o sinal de alerta em relação a esses três desfalques. Tem outra coisa também, né? O Maurício hoje é um dos principais jogadores no esquema tático do Abel. Até outro dia era candidato a sair do time, né? Não, mas eu sempre fui contra, mas o Alex Miller aqui, ele sempre falava que tinha que tirar o Maurício. Sacrificar alguém para pôr o Arias. E eu sempre falo, não, tem que deixar o jogador, até porque ele tá bem. Verdade. Ele tá cumprindo uma função que outros jogadores não vão cumprir. O Arias é um bom jogador, é um jogador importante, mas tem que esperar o momento dele, né? E o momento era do Maurício, e, inclusive ficar de fora nesse momento é muito ruim para esse jogador. E o Abel é bom nisso, né, Paulo? Ele não tira a camisa de ninguém que tá rendendo. É verdade. Então acho que fez até bem pro Maurício essa questão do Arias, esse barulho, ele ser o candidato a sair. Que ele Todo também... mundo fala. Né? Ô Neto, você, obviamente, como muito... Galera, até o Maurício, que vinha jogando muita bola, eu fui um crítico ao Maurício, como eu falei, o Arias pra mim tinha que ser titular no lugar do Maurício, mas o Maurício estava jogando bem nesse esquema do Abel aí. Então agora provavelmente o John Arias vai ser titular do Palmeiras e Maurício infelizmente acabou cortando o pé, que não é algo tão sério, mas nesse jogo contra o Vasco da Gama poderemos ter novidade. John Arias pode ser titular nessa partida e esperamos que o John Arias mostre futebol, porque a gente sabe que qualidade é o que não falta para esse jogador, né, galera? Eficaz já postou a sua opinião em relação a esse assunto, de que o Botafogo simplesmente botafogou. Se o Botafogo botafogou, o Botafogo vai ter menos recursos financeiros porque não vai estar na Libertadores. Um Botafogo que nesse ano obrigatoriamente precisa de recursos financeiros. E aí, sem o recurso financeiro, como é que ele mantém um elenco caro? E ainda mais um jogador que nesse elenco já, por duas oportunidades já quis dar um pulinho fora, observar ali como é que anda o ambiente nos vizinhos e tudo mais. Esse cara é o Danilo. E aí, Netinho, é o momento de
tentar fazer uma abordagem, ou essa história do Fabinho, essa história do Nino, elas inviabilizam nesse momento essa situação? E cara, assim, vamos lá, né? Vamos ver essa situação aí. O Botafogo agora tá fora da Libertadores, né? Sobrou ali a Sul-Americana, que é a segunda prateleira. O pessoal brinca ali de Série B da Libertadores. E eu acho que tem que ir pra cima. Eu tava vendo lá em informações em algumas mídias botafoguenses, né? Uma delas lá, o Fogão Net, que traz muitas notícias, que o Textor, ele estava inclusive querendo renegociar o Danilo com o Nottingham Forest, que é a equipe inglesa a qual o Danilo veio. Justamente por essa questão, né? Fazer essa dança das cadeiras ali pela questão de viabilização de recursos financeiros, no entendimento e na compreensão de que agora os objetivos do Botafogo eles podem ser menores do que antes. Então não necessita talvez de jogadores que tenham uma folha salarial tão grande, né? Tão extensa aí como, por exemplo, o que dizem que é a do Danilo. Então... Rapaziada, mas é brincadeira se o Danilo voltar para o Nottingham Forest. Com todo respeito ao Nottingham Forest, mas não é clube para o Danilo. Pode ser a Premier League lá, mas pelo amor de Deus, hein? O Danilo voltar para a Europa para jogar nesse time, é melhor jogar no Palmeiras, né, Danilo? É brincadeira, o Danilo tem que voltar para o Palmeiras. É uma oportunidade única de mercado, já que o Botafogo não vem bem das pernas após não se classificar para a Libertadores, para disputar a Libertadores este ano, hein? Eu, assim, vendo esse cenário completo, entendendo que agora a gente tem também mais algumas semanas de janela do futebol brasileiro aberto, cara, eu acho que vale a pena sim, viu? Vale a pena sim. É um atleta que ele vem com um perfil mais amadurecido pra gente, mas ainda assim jovem, identificado com o clube, que tem muita qualidade. O Fabinho é um jogador muito caro, o que ele recebe hoje, nenhuma equipe brasileira teria condições de pagar, né, o que ele recebe lá fora, mas tudo bem, a gente está falando num outro cenário a partir do pós-Copa do Mundo, mas mesmo assim, entre os dois jogadores, eu iria pela juventude, porque é um jogador que pode render ainda pra gente frutos aí financeiros no futuro, né? Pois é, o Bomberman tá aqui, ó, tá na correria, acompanhando a gente, mandando outro superchat, muito obrigado. Ele falou o seguinte, ô Vic, Danilo é bom, é caro, é verdade, mas é um jogador cascudo que valeria o dinheiro. Lela tentou uma nova investida pelo Danilo, mas o Botafogo pediu para esperar a questão da Libertadores, mas agora com o Botafogo fora, as chances aumentaram. O que nós tivemos de informação na segunda-feira é que não teve essa situação, né, Vic? Mas é aquela coisa, há um fato novo agora. O Bomberman cravou aqui, o Danilo é caro, mas vale a pena, vale o dinheiro. Com certeza, o Danilo não é um jogador barato, porque jogador bom de bola é caro. O que é bom custa caro. O Palmeiras tem um elenco caro, mas tem um elenco qualificado. Então o Palmeiras tem que ir pra cima do Danilo, já que o Botafogo precisa aí dar uma equilibrada nos caixas. E a gente sabe o que acontece no Botafogo. O Botafogo já não vem bem das pernas, já não é de hoje que o John Textor está tendo problemas financeiros com a equipe do Botafogo. O John Textor, que é dono de vários clubes de futebol europeu também, né? Então não vem de um bom momento aí o Botafogo falando sobre as suas finanças. Então é a oportunidade única do Palmeiras ir pra cima do Danilo. Pra mim, o Danilo é mais vantagem o Palmeiras trazer ele do que o Fabinho, galera. Teve um desejo anterior, agora confirmado, e que não deu certo, e que não sei o que, aí ficou aquele o Danilo ficou no Botafogo, mas agora aparece uma bomba dessa que é o Botafogo fora da Libertadores. Vic Pinheiro, você na administração do Palmeiras agora faz o quê? Encerra a conversa com o Fabinho pra focar no Danilo? Você deixa o Danilo em stand-by e continua focando no Fabinho pra depois da Copa? O que se faz agora num momento como esse? Bom, vamos lá. Na minha opinião, tá? Eu tenho que pesar os prós e contras. Pró do Danilo comparado com o Fabinho. Fabinho é um brilhante jogador, mas é um jogador já estabilizado na carreira, principalmente financeiramente. É um jogador sim com experiência, mas é um jogador que pode ocorrer o que muitos falam, de chegar e jogar muita bola, ou chegar mais acanhado, mas assim, tá, não preciso comer a grama, eu já tô estabilizado na carreira. Tem esse risco, e isso acontece. A gente viu vários exemplos no Palmeiras, tanto das duas situações. Já Danilo é um jogador que ainda busca uma decolagem na carreira. Ele pode
deixar entendido, né? Entende-se que bater na Europa e voltar a essa pequena decadência. Então acho que ele busca se recompor, talvez buscando espaço no Nottingham Forest. Se ele voltasse para lá, que é um time que não está tão bem na Premier League, não sei se seria a melhor das opções. Então, e outra opção também do caminho que eu defendo o Danilo, além de ser cria da casa, totalmente identificado com o Palmeiras, já é um jogador que foi moldado pelo Abel Ferreira, tá? De fato, ele foi observado e ganhou chances com o Luxemburgo, mas quem moldou a carreira, todo o estilo de jogo do Danilo foi muito o Abel Ferreira no futebol profissional. E, além do mais, desde a saída dele, o Palmeiras não alcançou o prime de um primeiro volante, assim como também o Danilo, desde a sua saída do Palmeiras, não teve mais um grande destaque. Então, isso é verdade que ela falou ali, o Palmeiras não teve mais um jogador de qualidade ali no meio campo, um volante como o Danilo de alto nível, né? Até depois da saída do Scarpa, o Palmeiras perdeu muito, não conseguiu trazer nenhum jogador que suprisse ali essa posição. Então, para mim, o Danilo seria uma ótima contratação. É claro que o Fabinho é um jogador espetacular, um jogador já renomado no futebol internacional e que já está com seu pé de meia feito no futebol, um grande jogador, cascudo, experiente. Mas para mim, o Danilo já é cria da academia, já é da casa, né, como diz o ditado. Então, o Palmeiras tem que ir para cima do Danilo, já é identificado com a torcida, já conhece bem o nosso treinador também já conhece ele. Então, para mim, o Danilo tem que voltar para a sua casa, que ele nunca deveria ter saído, que é o Palmeiras, galera. É a união perfeita dos dois. Eu acho muito possível você talvez descartar Fabinho, focar no Danilo e buscar um outro 5 com qualidade, mas com um valor um pouco menor. Até um Gregory. Porque numa situação como essa, até o Aníbal Moreno, que eu tenho grandes ressalvas, seria um bom banco. Aníbal Moreno já era. Talvez não tão bom, mas seria um banco acessível. Mas assim, eu só digo que você pode trazer um Danilo e pode ainda buscar no mercado uma outra opção de 5 para repor em elenco, porque não dá para contar com o Emiliano Martinez. Mas na balança, por toda a história já envolvida, eu buscaria o Danilo, sem dúvida. Você, palmeirense, nesse momento, prefere quem? Surgiu a oportunidade de mercado. Não existe nada até agora do Palmeiras, tá? Que fique bem claro que eu saiba. Oportunidade sou eu que estou criando. O Botafogo está fora da Libertadores e o Danilo precisa, nesse exato momento, de um mercado mais hypado para ele. Palmeiras conversa com o Fabinho para depois da Copa. Informação nossa e confirmada pelo diretor do Palmeiras aqui com a gente segunda-feira, o Marcos Morim. Neto, e agora? O que fazer? Tem que partir para cima da negociação com o Danilo. Eu acho que é obrigação. É obrigação do Palmeiras ir atrás do Danilo, não é possível. Toda negociação, ela tem um time. Quando eu trabalhava na área comercial, que a gente fazia negociação, e grandes, viu? Trabalhava na maior cervejaria aí do mundo, a gente fazia negociações, inclusive, com o Campeonato Brasileiro. Então, eram negociações grandes. Nosso diretor-chefe sempre falava, toda negociação tem seu time. Você tem que aproveitar o senso de urgência do lado oposto. E esse é o senso de urgência máximo do Botafogo. É o senso de urgência onde a equipe está encurralada, onde os jogadores que sonhavam com Libertadores agora já baixaram aquele nível anímico, né? Os caras estão meio que desmotivados, tomaram aquele balde de água fria. É o momento também que o clube, dentro ali da sua política interna, passa por um turbilhão de acontecimentos por causa dos problemas que o John Textor tem até fora do Brasil. Então agora é o horário, é o time, é a cartada. O Palmeiras tem que ir pra cima ali do Danilo, tem que ir atrás do Danilo. Allianz Parque. É verdade, galera. O Palmeiras tem que aproveitar o time aí. Aproveitar que o Botafogo está mal financeiramente. Aí o Botafogo que precisa dar uma reduzida aí nas suas dívidas, porque agora já não vai disputar a Libertadores. Então agora complicou pro Botafogo. E com todo o respeito, o Danilo não tá no Botafogo só pra disputar aí Copa do Brasil e Brasileirão aí. Tem que disputar a Libertadores também, Danilo. Quem sabe o Palmeiras chegar mais uma final aí. E por que não ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras outra vez? Então será espetacular. Mas o que vocês acham, galera? Vocês preferem Fabinho no Palmeiras ou Danilo, galera? Deixa aí seu comentário no vídeo. Agora vamos ver quais são as informações que o Massa trouxe sobre o Paulinho. Será que o Paulinho volta? Tem informação também sobre o Allianz Parque, estádio do Verdão, hein, que está pronto, né, para
para o Palmeiras jogar contra a equipe do Mirassol. Allianz Parque, pronto, jogo domingo, 6h30 da tarde, contra o Mirassol. Muito bem, Paulinho, é o tema inicial do nosso papo aqui. Se liga na parada, presta atenção no que eu vou te contar, no que eu vou falar pra você aqui, eu e você, vou até tirar o óculos pra ficar mais pertinho de você. Paulinho disse lá em Novo Horizonte que, tô melhor, tô legal, já tô em transição física. Muito bem. O que significa essa palavra? Que ele saiu lá do buraco, entre aspas, né? Ficar trancado lá do núcleo de saúde e performance para ir para o campo. Que tipo de trabalho ele está fazendo no campo? No campo, ele está jogando com os meninos auxiliares lá do Sub-20, que ajudam na recuperação, fazendo já trabalhos com bola e fazendo recondicionamento físico. O Palmeiras tem muita cautela, fala, calma, vamos devagar e tal, mas a boa notícia é que ele está sem dor, não está doendo, e a possibilidade de fato dele estar à disposição para jogar alguns minutos depois da data FIFA, lá depois do dia 1º de abril, né, é uma coisa interessante, mas é uma boa notícia. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o Paulinho tem a dizer. Galera, falavam que o Paulinho ia voltar em março, e como eu falei no vídeo anterior, já mudaram a data. Agora provavelmente só vai jogar no mês de abril. Mas vamos dar uma olhada no que o Paulinho, o próprio jogador, falou aí sobre a sua recuperação, porque o torcedor do Palmeiras está ansioso para ver ele em campo. Vamos ver aí, galera. Fala, Paulinho. Bom, no momento estou me sentindo muito bem, eu passei por um processo aí muito árduo, aí, que foi durante esse ano de 2025. Os primeiros 6 meses da recuperação foram bem difíceis, por eu não ter muita possibilidade de fazer coisas no dia a dia, ao menos, né, só cuidar da minha perna, da calcificação do osso. E a gente tinha um plano já traçado para o início do ano, que já ia ter um aumento de carga e já começar a preparar o meu corpo para a corrida. E hoje, né, já estamos num estágio aí bem avançado, já com bastante treinamento no campo, a cada dia aumentando os jogos, aumentando o número de jogadores, né, para eu poder também ir adaptando aos poucos. Isso passa por uma evolução, né, vão ter semanas aí que eu vou ter que passar por essa transição, e o clube está cuidando muito bem, né, disso, controlando legal para poder eu voltar 100% e poder entregar aquilo que eu sei que eu posso entregar. É isso, gente, controlar legal, né, para que ele possa voltar 100%. Não há nenhum problema, não está sentindo dor e tal, está fazendo treinamento com a galera ali, daqui a pouco aumenta o número de jogadores e vai, daqui a pouco ele está treinando, está junto com os companheiros dele para seguir a vida dele na Sociedade Esportiva Palmeiras, e vai ajudar muito porque ele joga demais. Muito bem. Você quer saber quem vai desfalcar o Palmeiras contra o Vasco? Já te conto, né? O Murilo sofreu uma lesão no ligamento colateral. Então o Murilo tá fora. Quem vai jogar é o Fux. Daqui a pouco eu explico a lesão do Murilo. O nosso querido Gustavo Gomes e o Piquerez. Aí no meio campo tem Marlon Freitas, Andrés ou Evangelista, porque o Andrés ainda inspira cuidados, certo? John Arias, Maurício fora do jogo, e fora do jogo de domingo também. O Maurício não joga contra o Vasco, não joga contra o Mirassol, certo? Alan e Flaco Lopes. Aí você deve estar se perguntando, e o Vitor Roque? Vitor Roque está fora também do jogo contra o Vasco, por causa do problema que ele teve lá no tornozelo esquerdo, mas tem boa chance de jogar contra o Mirassol. Então, vamos lá, desfalques já certos, garantidos. Murilo, lesão no ligamento colateral. Maurício, fora do jogo contra o Vasco e fora do jogo contra o Mirassol, tá com um ferimento na perna lá, tomou ponto e tal. E o Vitor Roque, fora do jogo contra o Vasco, tem alguma chance de jogar só no jogo contra o Mirassol. Vamos. Galera, o Palmeiras aí com vários desfalques aí depois desse jogo da final aí contra o Novo Horizontino. O mais preocupante, como eu falei no início do vídeo aí,
é o Murilo, né? Que tem uma contusão um pouco mais séria aí, né? Então, por enquanto, não tem nenhuma informação que vai passar por cirurgia, mas é bem provável que ele passe por uma cirurgia e fique por mais um tempo afastado aí, desfalcando o Palmeiras aí. Então, provavelmente nesse jogo de hoje contra a equipe, com certeza, né? Nesse jogo contra a equipe do Vasco da Gama aí, a dupla de zaga do Palmeiras vai ser Gustavo Gomes e Bruno Fux, galera. Falar um pouco do Murilo. A gente vem falando aqui há algum tempo que o Palmeiras precisa de um zagueiro. Não dá para jogar o Campeonato Brasileiro nesses primeiros jogos sem ter um outro zagueiro. Por quê? O Benedetti e o Koné estão com o Sub-20 jogando a Libertadores fora do país. Neste momento, o Palmeiras vai entrar em campo contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Confesso que isso me tira do sério. Isso não é planejamento para time grande, time como o Palmeiras, com 2 zagueiros só. É isso mesmo. Não tem outro. É o Fux e o Gomes. Então, como é que pode, eu pergunto para vocês, uma equipe como essa, com tudo que é feito, pensado, não ter a ideia de que isso eventualmente poderia acontecer? Ainda mais zagueiro, né? Que toma cartão, se machuca, expulsão, não sei o quê. Agora é isso aí. Bom, o que o Palmeiras fala sobre a recuperação do Murilo? A princípio, né, quem tem, não é cirúrgico, ele não vai fazer cirurgia, vai para o tratamento convencional. Essa pode ser uma boa notícia, mais ou menos, porque se ele ficar fora um mês, só voltar lá para metade de abril, cara, vai perder um monte de jogos e talvez até perca, meus caros, o início da fase de grupos da Libertadores. E o Palmeiras só tem 2 zagueiros profissionais para pôr em campo. Certo? Então, o Palmeiras está dizendo que, olha, a gente vai avaliar dia por dia e tal, não dá prazo para recuperação, mas eu queria dar parabéns aos envolvidos, né? A massa ficou indignada por o Palmeiras não ter reposição na zaga, já que o Palmeiras ficou aí, desde o começo desse ano, aí, tentando contratar o Nino, que só vai vir para o Palmeiras após a Copa do Mundo. Então, infelizmente, o Palmeiras tem que se virar com o que tem. Esperamos que o Murilo não passe por cirurgia, porque senão vai complicar aí para o Palmeiras, principalmente nesse início aí da Libertadores, da primeira fase aí. Mas o Verdão está em baixa aí, então, com esses 3 jogadores contra a equipe do Vasco da Gama, Palmeiras com 3 desfalques, então o Palmeiras pode ter novidade aí, como eu falei, que é o Bruno Fux e também o John Arias começar como titular no Campeonato Brasileiro jogando contra a equipe do Vasco da Gama. O Palmeiras precisa vencer esse jogo para continuar aí firme na liderança do Campeonato Brasileiro, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, esse é mais vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!